A equipe do Me Diga Algo Que Eu Não Sei é composta por comunicadores, e todas as informações utilizadas nesse episódio foram retiradas de sites, blogs, portais de notícia, entre outros. Se você ouviu alguma informação errada, é só entrar em contato conosco que podemos fazer uma errata nas nossas redes sociais ou um episódio futuro. O episódio do Me Diga Algo de hoje está super especial, porque fala de uma paixão nacional que rivaliza com futebol e memes. Hoje a gente vai falar de novelas. Só para vocês terem uma noção, segundo um levantamento feito pelo Cantar Ibope, as novelas chegam a engajar quase 6 vezes mais que o jornalismo. E nem reality show tipo Big Brother ou A Fazenda conseguem gerar tanto engajamento. E olha que o brasileiro também ama reality. Mas, pelo jeito, as novelas têm um espaço especial no nosso coração. Por isso hoje, nosso papo vai ser todinho dedicado a elas. Sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana. Olá, Lu! Olá, Ju! Amo esse assunto. Eu sou noveleiro. Eu sou muito noveleiro. Sim, ó, há muito tempo também, desde criancinha eu gosto de novela. Pois é, eu puxei dos meus avós e meus pais, que paravam sempre pra assistir. Eu assisti muita novela com os meus avós, muita. Eu assisti... A minha favorita de todos os tempos, já vou começar jogando, porque ela é maravilhosa, é Chocolate com Pimenta. Essa é a melhor novela que eu já assisti em toda a minha vida e ela tá até passando agora, enquanto a gente grava. A Globo tá reprisando essa novela e é sensacional. Todos os personagens são muito legais, a atuação é muito boa, é divertida, sabe? Uma novela que você quer assistir mais um episódio sempre. Pra mim, essa é a novela. Você tem um, tipo assim, top 1? Ai, amigo, sim. Eu sou de fases, assim. Já tive novelas que me marcaram muito, mas eu acho que a minha top 1 é a favorita, que também tá passando agora. Eu amo. A fase final é tudo, mas lá em casa também sempre foi uma tradição, assim, assistir novela por conta das minhas avós, mas meus pais também adoravam jantar com novela das 7. E acho que a primeira novela que eu me lembro de ter assistido, não assistido, mas era criança, enfim, foi Kubanacan. Kubanacan. Eu lembro dessa novela. Inclusive, ela é um sexual awakening pra várias pessoas, né? Porque tem tanta gente linda nessa novela que nunca teve crush em novela, né? Não, exatamente. Kubanacan, ela foi... A primeira exibição foi em 2003, 2004. Mas eu tinha lá o quê? Os meus 10 anos. Então, assim, olhei para Marcos Palmeira com aquele peitoral. E foi aquele momento que eu falei, acho que tem algo aqui, hein? Algo está batendo no meu peito. E foi quando eu soube. Kubanacan chegou. É... Uma novela da minha infância, uma novela que me marcou foi O Beijo do Vampiro. Eu adorava. Ai, eu amava também. Era muito legal, achava muito divertida. E eu sei que tinha aquela... Ela é inspirada na Vamp, né? Que já é mais, acho que anos 80, 70 ou 80, eu não lembro. Eu devia ter pesquisado quando o Vamp saiu. Sim, mas ela era inspirada. Essa não era... Qual novela que o Kaique Brito... Era Chocolate com Pimenta, que o Kaique Brito era uma menina? Ela mesma, Chocolate com Pimenta. Vamos ser sinceros, isso é se foi apropriação ou não, era uma novela em 2001, por aí, então era uma outra época, mas era um ícone queer, né? A história era assim, eu não lembro exatamente a motivação, mas quem fez ele se passar por menina foi a mãe. E daí ele cresce achando que ele é uma menina.
E porque acho que a mãe queria muito uma filha, algo do tipo. Então ela cria ele como se fosse uma menina. Daí no fim da novela ele descobre e começa a aprender trejeitos masculinos, enfim. Ele se assume hétero. Mas ó, vou falar que a minha regra, a minha timeline de novela é péssima, porque eu falei que Vamp era dos anos 80 ou 70, Vamp é de 91, 92, tá? Me perdoem, não dá pra confiar na minha timeline das novelas, eu erro os anos. Mas é porque também é muito difícil a gente ter uma timeline de novelas se a gente não pesquisa, porque tem tanta reprise, passa no Viva, agora tem 2 faixas de reprise na Globo, enfim, a gente se perde com os tempos mesmo. E aqui na Globo Internacional, uma coisa que é engraçada, que a tarde toda é novela. Passa as 2 de reprise e aí começa a passar o episódio anterior das 6 às 7 das 9. E aí começa o episódio novo das 7, só passa a novela. Aí começa o episódio das 7, aí vem jornal. Vem jornal? Não vem jornal. Vem a das 6 das 7 e aí o Jornal Nacional. E aí passa a novela... Aí é normal, passa a novela das 9 e aí programações variadas. É bem diferente, né? Porque eles não têm um monte que a Globo Internacional é um canal da Globo pra fora do país, né? É o mesmo pro mundo todo. Aí é um pouco diferente, assim, tipo, depende do... eu sei que tem faixas e muda bastante, assim, tipo, você nunca sabe o que tu vai passar, sabe? Isso é verdade. Tipo, cada semana passa uma coisa depois da novela. Que doideira. Bom, o que motivou a gente gravar esse episódio foi porque, na semana passada, estreou uma nova novela das 9. E tanto eu quanto o Luigi, a gente está acompanhandinho a novela. Amigo, o que você está achando? Olha, eu não gosto de falar muito de novela enquanto tá começando, porque novela muda muito, né? Às vezes ela pode começar flopada e depois melhorar. Até agora, eu tô preso na história. Eu tô tentando entender, conhecer os personagens, tá legal, os personagens estão bem feitos. Uma coisa que eu acho que a novela tá muito bonita, toda a cenografia dela, sabe? Ela tá sendo usado cor de um jeito muito legal nessa novela também. Que é uma coisa que eu não tinha percebido nas outras. Talvez agora eu esteja mais aguçado nessa ideia que eu tô analisando. Mas, assim, os personagens são muito... eu gosto muito da caracterização dos personagens da Globo. As roupas falam muito dos personagens. Eles são muito bem caracterizados. E isso acontece nessa novela também. Eu adoro todo o universo. É muito bom. Eu gosto muito da direção do Mauro Mendonça Filho. Ele que fez Verdades Secretas 1, se eu não me engano. E ele já usava muito desses elementos de cor. Enfim, deixa eu só confirmar. Ele foi o diretor da primeira Verdades Secretas. E a cena que a Carolina descobre que a Angel tá transando com o Alex, que é o seu esposo, essa cena pra mim foi uma das cenas mais marcantes. E eu falei que talvez a favorita era a minha novela preferida, mas Verdades Secretas tá ali também. Eu amo a primeira. Ela caiu um pouco por conta da segunda, que a segunda não é nada boa, mas a primeira mora num lugar no meu coração, porque eu amei assistir. Eu acho uma novela redondinha, assim, claro, tem muitos furos, como toda novela tem. A gente, como já diria Glória Pérez, assistir novela você tem que voar. Então, dá uma voadinha, a primeira Verdades Secretas é muito boa. E aquela cena dela descobrindo, aquela tensão, eu lembro de... Nossa, eu estava assistindo na época, eu lembro de ter ficado enlouquecido com aquela cena. Revi várias vezes, porque é muito boa. A questão de iluminação, a posição da câmera que ele faz, ela entortando junto com a Carolina andando, assim. É genial aquela cena, eu amo muito. E nessa novela nova, o Mauro Mendonça Filho, eu acho que ele também está experimentando com um pouco dessa direção mais artística, com jogo de luzes, algumas analogias que ele faz, por exemplo, o personagem que descobre que a Grazi está traindo, aquela cena que ele fica ligando e acendendo a luz, meio enlouquecido. Então, eu acho que ele sabe brincar muito bem com essas coisas, assim. Ele sabe criar tensão, né, na cena.
Exato. Então, em questão da direção, eu acho que Travessia tá indo bem, porque a novela tá muito bem produzida, tá muito bonita. Eu só ainda não me apeguei à história, sabe? Eu não fui preso à história, porque eu acho que ela tá interessante e tal, mas não tem um mote que te prenda, que você fique assistindo, que você queira ver o que vai acontecer. E isso, pra mim, é um pouco surpreendente, porque geralmente começo de novela é muito agitado, né? Começo de novela é quando eles querem fidelizar o público e querem fazer que as pessoas assistam, né? Então, um começo de novela é muito importante, porque a gente sabe, depois vem barriga, porque são meses, né, de produção. Às vezes fica um tempo que você não se liga tanto, mas o começo é muito importante. Então, fiquei chocado que essa não teve um começo tão forte. Acho que ela tem potencial, porque tem personagens bons, mas vamos ver. Vamos analisar essa nova novela. Eu tô curioso também. Você foi bem mais profundo que a minha análise da novela. Eu fiquei escutando você e falei assim, gente, eu posso aplaudir agora, depois que eu amei. E agora eu tô pensando, eu falei assim, nossa, eu não percebi várias coisas da novela ainda. E eu acho que a história também, se você me perguntar, tipo assim, qual que é a história da novela? Eu não sei falar em uma frase. É tipo assim, o Chay Suede, que eu não lembro o nome dele, perdão ainda. O Chay Suede vai se apaixonar pela Jade Picon, só que ele tem uma mulher. Né? Isso é uma trama de uma novela. Eu tô curioso também pra saber o que vai rolar com essa empresa. Entendeu? Tem uma trama aí da empresa que querem pegar a empresa, aí tá todo mundo meio costurado. Eu acho que essa novela tem chances de ter cenas muito boas. Porque tem muitos atores muito bons, muito talentosos em todos os núcleos. E eu acho que pode dar pano pra manga ainda. Eu ainda não me encantei com a novela, mas eu acho que várias novelas que eu comecei a assistir não me encantei, e depois eu fiquei assim, nossa. Eu só tô com medo porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo acompanhar muito série, entendeu? Quando tem muitos episódios de uma mesma história, eu começo a me perder. E eu começo a ficar tipo assim, sabe, dá pra cortar metade disso. Eu tenho uma ideia muito de filme, de uma história que se conta, meio, fim, acabou e pronto. Então, o meu medo com essa novela só é que, como ela tá começando meio lenta, é que ela não engrene rápido o suficiente pra eu falar assim, não, agora eu vou continuar assistindo, sabe? Talvez na hora que estiver passando a novela, eu fale assim, eu acho que eu vou assistir, sei lá, MasterChef, sabe? Mas o bom de novela é que se você decidir desistir de acompanhar e daqui a uns meses a galera falar, nossa, tá muito bom, você consegue voltar. Porque novela, ela é feita pra você perder capítulo, porque é impossível você assistir quase todos, né? Só que é muito viciado. Então, a novela tem esse lado bom, né? Então, se daqui uns meses a galera fala, nossa, tá muito legal, você consegue voltar a assistir. Já que você mencionou, eu quero saber a sua opinião sobre a senhorita Jade Picona. O que você está achando? Então, a minha opinião sobre a Jade Picon, eu vou roubar um pouco da opinião de um amigo nosso, que falou que ela não é atriz, né? Então você tem que dar uma colher de chá pra ela. E aí, dentro dessa colher de chá, pra mim tá ok, sabe? Quando a pessoa assim, você vai dar uma colher de chá pra ela, eu falo assim, vou. Então tá tudo certo, porque eu acho que ela não precisa ser uma mega atriz pra que a gente se envolva com o personagem. Até porque a gente tem pessoas que nunca foram atrizes ou atores, né? E foram pro Oscar, né? Com o primeiro filme. Às vezes clica, entendeu? Talvez eu quero dar esse voto de confiança que a Globo olhou a Jade Picon e falou assim, olha, eu acho que vai funcionar pra essa novela, sabe mesmo? Vamos colocar ela porque deu certo. Eu ainda tô esperando ver, mas eu acho que ela tem o sotaque meio difícil, né? Porque ela fala de um jeito muito paulista, e aí ela coloca o chiadinho do Rio de Janeiro como só isso fosse o sotaque do Rio de Janeiro, sabe? Só o chiadinho. Então fica um pouco confuso. Eu acho muito engraçado que do nada ela mete umas palavras com... Então, às vezes, sabe o que às vezes me parece no ouvido? Que às vezes parece que ela tá tentando imitar
alguém de Santa Catarina não sabendo como imitar uma pessoa de Santa Catarina. E não carioca, entendeu? Porque você tem vários catarinas que chiam, né? Que tem esse som no sotaque deles. Mas eu tô achando fraco ainda. Podia comer um arroz com feijão, a Jade Picon, pra dar um gazinho na novela, né? Eu, assim, não vou querer passar pano aqui, tá? Sabe? Pessoas que estão escutando. Mas a gente tem que lembrar que ela realmente, como você falou, ela não é atriz. Ela nunca foi atriz. Acredito que as pessoas estão levando muito a sério a questão de criticar ela, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, a Grazi, na primeira novela dela, era muito ruinzinha. A Grazi, ela foi atrás e ela se transformou numa puta atriz que ela é hoje. Pode ser que isso aconteça com a Jade Picon? Pode. Vai que ela gosta de atuar e vai atrás, vai começar a aprender. Mas, realmente, o primeiro trabalho dela está um pouco aquém, porque ela não é atriz. Então, eu acho que a direção tá sabendo conduzir ela, porque poderia estar muito pior do que tá. Mas ela é um pouco engessadinha, assim, sabe? Eu acho que a gente consegue ver que ela tá fazendo aquela reação de modo forçado. Porque um bom ator faz as reações de modo natural. É como se fosse aquela pessoa vivendo aquilo. Mas ó, a gente consegue ver a Jade com ali, ó, calculando cada passinho que ela tá dando. Mas não é tipo, é uma coisa que ela pode melhorar. Ela pode vir a ser uma ótima atriz se ela quiser estudar e for atrás. E sinto muito para as pessoas que ficaram putas que ela foi escalada. Gente, isso acontece já há muito tempo. A própria Grazi foi um exemplo disso. A Globo, ela vai querer dar espaço para essas pessoas famosas porque ela sabe que vai dar repercussão. Ela sabe que vai ter gente indo assistir por conta disso, para ver, para falar sobre. Então eu acho que, infelizmente, essas coisas são comuns e vão acontecer. A culpa não é da menina. Ela é uma privilegiada, claro, ela totalmente vários privilégios da vida, mas quem decidiu isso não foi ela, né? E sinceramente, se você quisesse atuar e tivesse esse privilégio, é óbvio que você ia aceitar, né? Qualquer pessoa ia aceitar. Vamos acompanhar, dona Jade. Exato, me colocando no lugar da Jade Picon, eu gostaria que as pessoas entendessem que fosse o meu primeiro trabalho, né? Tipo assim, calma, gente, não é toda a minha carreira artística vai se resumir a isso. Ela pode muito bem melhorar, ela pode... O que eu falo também, que eu falo muito pro meu namorado, é que a gente tem que dar tempo também pra novela caminhar, entendeu? Pra ela ter um espaço de tela que ela realmente vai fazer alguma coisa, porque até agora a gente tá aprendendo quem são os personagens. Então mostra ela fazendo a live, e saindo pra balada, e mostra ela falando com um personagem, sentada, não tem muita coisa pra acontecer. Depois de um tempo que a gente souber mais quem são os personagens e souber como eles vão agir, reagir, eu acho que a gente vai entrar mais no personagem. Até porque ela tá dentro de uma zona de conforto dela, né? Porque ela conhece a vida de uma blogueira, sabe como elas se comportam, porque ela é uma blogueira, vamos ser sinceros. E eu acho que faz muito sentido você colocar uma pessoa que entende muito esse mundo pra você fazer ele de uma forma fiel. E eu acho que foi, assim, vendo como produção também, que você geralmente monta um quebra-cabeça, porque as peças, tudo que tá dentro do filme, ele tem que ter uma razão, ou do filme que falo, mas uma novela também, tem que ter uma razão de existir, né? Nada tá ali por acaso. E a Jade Picon é colocada nisso porque ela tem um público muito mais jovem, que ou não presta atenção em novela, ou acha que é coisa de tio, da avó... E agora fala assim, nossa, mas a Jade Picon, eu quero ver como que ela tá na novela. E aí começa a assistir a novela e sabe, nossa, é divertido assistir novela. E você ganha mais pessoas. É a mesma coisa que a Giovanna Antonelli voltar como uma personagem que ela já fez, que fez muito sucesso. Você já tem esse trunfo na manga que você coloca e fala assim, se você gostou daquela novela, foi Salve Jorge, né, que ela fez Foi, a Dona Elô.
como ela fez sucesso naquela novela, faz sentido você colocar ela numa nova, porque aí as pessoas que gostaram dela vão assistir. Então você pega todas as bolhazinhas, entendeu? Que gostam de vários outros gêneros e podem assistir novela, porque novela tem tudo. A novela tem drama, tem romance, tem comédia. Essa é o grande trunfo da novela. Ela vai servir o pacote completo, entendeu? Vai ter episódio que vai ter um pouco menos, um pouco mais de cada coisa, mas é assim... Essa é a brincadeira da novela, né? Você ter um pouco de tudo pra todos. E eu acho que a Jade Picon faz sentido nisso. Eu briguei que eu acho que ela tá fraca, mas agora eu defendo ela, falando que ela faz sentido dentro de todo esse pacote. Eu acho que, assim, a gente também tem que entender que a Globo, ela é esperta, porque ela sabe que o público dela tá envelhecendo. E ela precisa de um público novo. Ela precisa de um público que acompanhe, cresça novamente com novela. Então ela vai tentar rejuvenescer o seu público indo atrás de influencer, de tendência de internet. Por mais que pareça para nós um pouco vergonhoso algumas coisas, tipo fazer meme, eles estão indo atrás de gente novinha que vai gostar, que vai se ligar, entendeu? Eu acredito que é isso, assim. A outra coisa que eles também estão fazendo é novela exclusiva para streaming. A gente vai cada vez ter mais novela para streaming. E é uma tendência que eles querem também rejuvenescer seu público. As pessoas vão querer assistir a novela do streaming. Tipo essa nova que vai estrear, Todas as Flores, é uma novela para pessoas um pouco mais jovens que têm acesso ao Globoplay e vão querer assistir. Então é outro tipo de tendência que a gente vê que a Globo está querendo rejuvenescer seu público, e é por isso que outras Jade Picons vão existir, vão ser escaladas. Eu concordo. Eu acho que... E até a Globo tinha um grande trunfo antigamente. Nossa, a gente gosta de novela mesmo, né? Porque a gente tá falando, a gente nem entrou nos assuntos das fofocas que a gente ia contar. Mas deixa eu só contar essa fofoca. Que antes a Globo tinha um grande trunfo que era a Malhação, né? Eles conseguiam testar as pessoas na Malhação, porque todo mundo assistia Malhação. Era um evento, assim, todas as garotas legais assistiam Malhação e sabiam o que acontecia na novelinha. E como Malhação foi aos poucos morrendo, eles não têm muito mais de onde tirar, tipo assim, quem que vai fazer sucesso, entendeu? Quem que tá aí? Agora tem os influencers. Antes todo mundo seguia o pessoal de Malhação, agora são os influencers. Então, pra quem tá reclamando, tipo assim, ela é muito novinha, não sei o quê, pode ter certeza que quando você era criança, em 2005, sabe, os seus pais falavam a mesma coisa, de falar assim, mas aquele atorzinho da Malhação agora tá na novela, entendeu? Ele não tem, nananã. É a mesma coisa com a Jade Picon, gente. Então eu acho que é só a gente seguir em frente. E o Big Brother tá aí também pra trazer talentos, né? Já trouxe muitos talentos pra Globo e eles vão continuar trazer mais talentos. Não, com certeza. É um lugar que o Big Brother é uma das maiores audiências atualmente da Globo. Então, ali vai sair muitas tendências e ali vai sair muita gente que vai reverberar na programação da Globo. Tanto, tipo, por exemplo, a Rafa Kalimann, que quase foi pra novela também. Ela só não foi pra novela porque disse que ela não passou nos testes. Lembrando que hoje a gente gosta... Eu gosto, pelo menos, da Casa Kalimann. Eu gosto da Rafa Kalimann naquele programa pós o Big Brother. Eu acho que ela, assim, é perfeita. Ela sabe falar, ela sabe se posicionar. Ela tá cada vez melhorando. Ela fez um cameo nessa série nova, na Rensga Hits, né? Que ela fez uma personagem, não foi um cameo, ela tem uma personagem. Mas assim, ela começou com Casa Kalimann, que foi, assim, desculpa, eu acho que foi o maior flop do Globoplay. Porque eles lançaram e foi criticadíssimo, porque era meio sem pé nem cabeça. E agora a gente gosta dos programas da Rafa Kalimann, as pessoas, elas melhoram, gente. Vamos dar essa chance pra Jade Picon, e eu acho que ela vai arrasar. Gente, vamos falar das fofocas agora?
muita gente não sabe, mas vários outros gêneros de narrativa caminharam muito para que as nossas novelas pudessem correr e serem esses grandes sucessos. Vocês já ouviram o termo folhetim? Muitas vezes ele é usado como sinônimo de novela. Sabe por quê? Antigamente, quando não tinha televisão, né, e não tinha rádios, os jornais tinham um espaço voltado para o entretenimento. Entre receita culinária, crítica literária, o folhetim também tinha histórias publicadas em capítulos periódicos. Era literalmente um livro publicado de capítulo em capítulo no jornal. As pessoas ficavam ansiosas para ler o que ia acontecer nas próximas histórias, ficavam esperando a próxima publicação do jornal para ver o folhetim e saber o que ia acontecer com o personagem que ele gostava. Era um sucessinho no Brasil colonial. Sim, era tanto sucesso que vários autores consagrados da literatura brasileira foram publicados em folhetim. Já ouviu falar do clássico O Guarani, escrito por José de Alencar? Essa história, antes de virar livro, era um folhetim. Machado de Assis é outro autor que também publicou em folhetins. Só que depois é que essas obras foram organizadas em forma de livro. Antes, as pessoas liam pelo jornal. Então, dá para dizer sem medo que os grandes precursores das novelas foram os folhetins. Depois deles, com o surgimento do rádio, vieram as radionovelas, que eram basicamente a encenação das histórias, com direito a sonoplastia e tudo, só que apenas em áudio, é claro. Essas novelas em rádio, só um asterisco aqui, são os avós dos podcasts de True Crime que vocês tanto gostam. Todo mundo ama, né? E cada vez mais estão vindo podcasts encenados. Esses tempos eu escutei toda uma historinha, como se fosse uma radionovela, mas por um podcast, entre aspas, assim. Eu achei legal isso. Será que é uma tendência cada vez mais podcasts encenados? As radionovelas vão voltar? Eu gosto. Me manda o link depois que eu quero ler. Ler não, ouvir, né? Bom, em 1950, com a chegada da televisão no Brasil, a primeira emissora do TV do nosso país foi a TV Tupi, e ela começou a exibir os teleteatros, que eram encenações de peças de teatro transmitidas pela TV. Apesar de a gente estar pertinho do formato das novelas, ainda a gente não chegou lá. Isso porque o teleteatro apresentava uma peça por vez, então não tinha divisão de capítulo. Mas a gente tá quase lá. Foi em 1951 que a TV Tupi finalmente exibiu a primeira telenovela da história brasileira. O nome dela era Sua Vida Me Pertence. É nome de telenovela, não é? Dramática, aquele suspense, o que acontece? Pertence a quem, né? Essa novela teve 15 capítulos e era exibida só 2 vezes por semana. É bem parecido com o que hoje a gente tem em séries, né? Mas 1 vez por semana, não 2. O enredo dessa novela falava de um casal disfuncional. Eles tinham personalidades bem diferentes. E a sinopse era a seguinte: Elizabeth é uma moça ingênua e apaixonada pelo brutal Alfredo, um homem indomável que desdenha de seus sentimentos por ela ser jovem e romântica demais. E acaba se envolvendo com a ambiciosa Eliana. Vamos falar a verdade. Dramão, novela que tá aí hoje também. Não é novela da Jade Picon, não é isso? Ela, assim, ele se interessa por ela, que ela é toda tchá-tchá-tchá, e a outra é toda fofinha. A personagem principal de Travessia, que é apaixonada pelo Jade Picon, não. A Lucy Alves, que é a Brisa, é apaixonada pelo personagem do Chai Suede, que é o Ari, e ele fica com a Kiara. Aí, ó, tá desde o princípio. Bom, foi nessa obra, A Sua Vida Me Pertence, que também rolou o primeiro beijo da história das novelas. Mas óbvio que não foi aquele beijaço. Tudo aconteceu na década de 50, então foi só um selinho, mas que rolou. E olhe que a Vida Alves, que protagonizou a novela, precisou pedir autorização do marido para encenar o beijo. Outros tempos, né? Outro fato curioso é que as primeiras novelas não eram gravadas e editadas que nem hoje em dia.
Tudo era feito ao vivaço e transmitido na hora. A primeira novela gravada mesmo foi Gabriela, Cravo e Canela, exibida em 1961. Então foi 10 anos de novelas ao vivo. Imagina a quantidade de erro que eles não fizeram nesse ao vivo 10 anos. Pois é. E é difícil. Era muito mais parecido com o teatro do que com o cinema, né? Se você for ver. Nessa época. Porque no cinema você ainda gravava, você editava, você cortava, tinha todo um processo. E isso acontece desde que o cinema é cinema, em 1800 e lá vai bolinha. Mas na novela era ao vivo. Ela você vê que na história dela ela já vem de um lugar diferente, né? Que ela não vem do cinema, ela vem do folhetim, ela vem do boca a boca, de falar. E eu acho que isso que tem muito na novela até hoje, sabe? Essa sensação de que, tipo assim, não, é uma novela que eu conheço os personagens e acontece ali e parece que acontece na vida real. Porque no teatro aquilo acontecia, então os tapas, os não sei o que, deviam ser bem difíceis de serem feitos, né? Porque você tem que acontecer ali na hora e aconteceu aquilo na hora, entendeu? E passou. Que doideira. Eu fico imaginando como devia ser essas produções, né? Devia ser muito difícil fazer cenário, gravar, a qualidade da transmissão devia ser horrível. Enfim, curioso, mas é o começo, né? Pra tudo que a gente tá hoje. E o que me faz pensar, o que será que é o futuro? O que será que são as novelas do futuro? Será que o que vai mudar? Porque, né, a gente tá em constante evolução. Será que daqui a uns anos vai ter novela realidade virtual? Você põe o óculos e você vê a cena e você consegue olhar para os detalhes do cenário, olhar para as coisas, você consegue andar durante a cena e ver o que está acontecendo. Olha, eu achei muito legal essa ideia, eu não tinha pensado até agora, eu falei assim, eu sou muito fã de realidade virtual, tipo assim, eu sou uma pessoa que fala, bora pro metaverso, sabe, vamos todo mundo se encontrar lá. Porque eu acho que é divertido você poder criar um mundo inteiro, sabe? Tipo, o que as pessoas vão criar se você pode criar um mundo todo, sabe? Se você pode se transportar pra uma outra realidade, entre aspas. E eu acho que eu adoraria assistir uma novela em VR. Pensa Verdades Secretas em VR. Você em cima do barco. Cena final. Pensa que nervoso. A Angel ali. Eu pensei que você ia falar outra coisa. Imagina você em Verdades Secretas, vendo a bunda do Rodrigo Lombardi na tua frente ali. Também pode ser utilizado pra isso. A arte tá aí pra gente se expressar, né? Mas é que eu pensei, porque eu imaginei você, assim, ligou o VR, sabe? Você olha pro lado, você tá no meio do mar. Aí, de repente, vem o Rodrigo Lombardi e a Angel vem, assim, tá nele. E você fica tipo, meu, e agora? Tô aqui no barco com ela, o que eu faço? Você vê a tensão dela segurando a arma de pertinho, e você olha pra trás e ele tá morrendo de medo. Que doideira. Tudo bem que você vai ter que ver um capítulo 3 vezes, né, pra conseguir ver tudo, mas eu acho que seria uma experiência legal. Seria. Sabe o que seria, que eu acho que funcionaria em VR, que é uma ideia que eu tenho na minha cabeça muito legal? Tipo, não sei se seria muito uma novela isso, eu acho que seria mais um filme, porque eu acho que teria que ser mais curto. Mas aquelas histórias de, tipo, quem matou quem no trem, e aí você tá no trem, entendeu? E será que você viu? Será que o seu amigo estava em outro vagão do trem e viu a pessoa morrer? Nossa, imagina que legal a cena, tipo, da morte da Odette Roitman. Você assistindo só ela morrendo primeiro, e daí você olha pro lado, só tem a silhueta ali, e daí você tem que apostar quem que é, e daí só no capítulo de amanhã você vai ter a cena da morte dela, daí você vê quem é. Acho que esse é o futuro, hein? Globo, contrata a gente. Eu acho legal. Inclusive porque tem peças de teatro que são interativas, né? Que você, às vezes, você tá na peça de teatro, mas ela tá acontecendo em volta de você. Às vezes numa casa, às vezes numa sala. Então eu acho que você consegue adaptar isso pro VR. Eu gostaria muito que a Globo testasse novelas em VR, porque eu acho que pode ser um passo. Mas eu acho que um passo mais pro futuro, assim, daqui uns 10 anos eu acho que pode acontecer. Mas, assim, hoje eu acho que a gente já vai ter uma mudança muito grande com o streaming, né? Porque a gente veio do folhetim, foi pra TV ao vivo, e aí foi pra TV gravada, que você consegue editar e etc. Eu acho que isso aqui, ainda assim na TV,
gravada, você tem os episódios diários, né, que passam e acabam. O streaming te dá mais possibilidades de você interagir. Talvez uma novela em que os núcleos sejam separados, você possa assistir um núcleo de cada vez. Entendeu? Que seria legal, porque no streaming é fácil. Você pode criar várias playlists de várias cenas. Você pode introduzir personagens em uma playlist. Você pode introduzir... Entendeu? Você pode... entrei na novela na metade. Beleza, você vai lá na playlist dos personagens, vê o que aconteceu, os resumos. Entendeu? Eu acho que tem essa brincadeira que você pode fazer. Muito pouca gente tá fazendo. A Disney faz um pouco disso no Disney Plus, que ela coloca outros conteúdos extra, documentários sobre os filmes que eles fizeram. Eles interagem muito com o Disney Plus, até dentro eles falam do Disney Plus dentro das séries. Então eu acho que eles têm essa brincadeira. E eu acho que ainda tem muito chão que a gente pode fazer com o streaming, entendeu? Porque é uma plataforma nova. Eu fiquei imaginando aqui e apliquei essa mesma coisa do assassinato ou de um crime nessa questão que você falou. Imagina, a Globo a cada semana libera 3 episódios de cada núcleo, assim. Daí você vê primeiro o núcleo do investigador indo atrás. Daí você tem a playlist do núcleo de um suspeito, daí de outro. E daí você vai montando o caso pouco a pouco. Seria uma coisa legal. É uma questão que, assim, as produções vão aumentar muito. Daí talvez tenha que diminuir os episódios de uma novela. Mas acho que seria uma coisa legal a se explorar. Até porque ficaria bem interativo, assim. Eu acho que tem muita chance pra gente crescer, ainda mais que eu acho novela uma obra muito versátil. Você consegue falar muita coisa na novela. Você consegue colocar muitos assuntos numa mesma novela. Hoje em dia, as novelas têm um tempo longo de produção e muitos atores se jogam de cabeça nos trabalhos e dão tudo de si, tanto na interpretação quanto na caracterização. As mudanças mais comuns que os atores precisam enfrentar geralmente envolvem ganho ou perda de peso, mudanças no corte ou na cor dos cabelos, ou o ator que vai ser galã precisa pegar pesado na academia, principalmente se for protagonista, porque geralmente os protagonistas seguem um padrão estético, infelizmente. Em Pantanal, que terminou agora, a gente não sabe se aquilo é uma fazenda ou se é uma agência de modelo, né? Porque a gente nunca vê uma cena desses caras na academia cultivando esse shape. Eles são peões que dormem às 5 da manhã, dormem às 9, acordam às 5, e assim, eles são sarados e trincados igual a galera do Rio de Janeiro. Bom, mas brincadeira à parte, o fato é que tem vários papéis que exigiram um pouco mais dos atores. Por exemplo, Murilo Benício, em Irmãos Coragem, que pra viver o personagem chamado Juca, ele precisou cortar um pedaço do dente dele. Tipo, cortou um pedaço. Você sabe que dente não cresce de novo, né? Isso aí é amar fazer novela. O Paulo Rocha, que fez o Joel na novela Se Eu Fechar os Olhos Agora, ele precisou deixar o bigode crescer, ele engordou 10 quilos e raspou só o topo da cabeça, porque o cara que ele fazia era careca. E ele tinha que, tirar o cabelo da parte de cima. Que também é difícil, gente. Se vocês quiserem testar isso, raspem só o topo da cabeça pra você ver como é difícil isso psicologicamente pra uma pessoa. E outra também, uma atriz agora, Fernanda Souza, que eu adoro ela. Ela fez a Carola na novela O Profeta. E ela ganhou 7 quilos pra fazer a personagem. E ela também... mas aqui que eu vou falar agora, quem não lembra não é brasileiro, me desculpem. A cena que a Carolina Dickmann teve que cortar o cabelo pra interpretar a Camila em Laços de Família, que tava com câncer. Aquela cena icônica que ela chora vendo o cabelo dela sendo cortado. Eu acho que é uma cena que muita gente se sensibilizou, e eu acho que isso é um papel da novela no nosso país, que é falar sobre assuntos sociais, nossos problemas que afetam a gente mesmo, e como isso faz a gente se sentir. E há muito tempo atrás, o câncer ainda era um tabu.
né? E ela foi uma das novelas que falou sobre esse tema, que falou como que era o tratamento e como que acontecia, e as partes boas e as partes ruins de todo esse processo. E essa cena eu acho que resume muito isso, porque ela chora muito, porque ela tá sentindo muito, porque ela tá cortando o próprio cabelo também. Então tá misturando muito a personagem com ela mesma, né? E, nossa, eu acho que isso é genial. E é uma atuação incrível. Eu acho isso muito legal, essa questão da atuação, assim, quando o ator realmente se joga e faz essas mudanças. Tipo, o cara que ficou careca, o ator, o Paulo Rocha, que raspou o cabelo, ele é um ator muito bonito, e daí ele teve que ficar feio pra caracterização dele. Eu acho isso muito legal. E mostra o quão a paixão de atuar tem nessas pessoas, assim. Enfim, se eu fosse ator, talvez eu teria muito medo de fazer essas coisas. Eu acho que não sei se faria. Mas enfim. Às vezes eu penso assim, eu acho que eu não tenho... Eu nem vou falar, não é questão de estabilidade emocional, é a força e resiliência emocional pra ser um ator. Que tem que entrar numa cena, e naquela cena a mãe dela acabou de morrer. E ela tem que pegar aquele sentimento e tirar pra fora dela. Que também não é fácil, porque você tem que se colocar muito no lugar da pessoa. E aí, quando isso tem que ter a resiliência de você desligar aquele sentimento e falar assim, ok, agora eu sou, entendeu, a Fernanda Lima. E vou voltar a fazer a minha vida, entendeu? Vou fazer o meu café pra eu tomar, porque é uma profissão. Então, assim, um grande aplauso para os atores, porque é um trabalho muito artístico. E requer muito do emocional, né, muitas vezes. Mas tem o outro lado também, né? Tem atores que não querem mudar. Tipo o que aconteceu com a Marina Rui Barbosa em Amor à Vida, que ela tinha uma personagem que teria câncer e ia raspar os cabelos. E ela não quis, daí ela tretou com o Valcir Carrasco, que era o escritor da novela, e ele matou a personagem, mas fez ela continuar na novela como um espírito que não tinha falas. E ela só ficava vagando. Não vai raspar o cabelo, querida? Isso se chama vingança, tá? Eu acho que também a gente tem que lembrar que não dá pra ficar cutucando o diretor da novela porque ele vai fazer teu personagem morrer. É uma história engraçada. Eu entendo os dois, assim. Se foi uma coisa que não tinha sido combinada, porque novela a gente sabe que é uma obra aberta, né? Ela vai sendo escrita enquanto tá passando. E daí ele surgiu com isso do nada, porque eu não sei realmente a fofoca completa. Ele surgiu, agora você vai ter que raspar o cabelo? Talvez eu falasse pra ele, querido, não. Ela, no caso, acho que fez isso porque, né, ela faz muita propaganda, enfim, ele não quis. Mas se foi uma coisa combinada e primeiro ela disse que iria e daí não fez, daí ela realmente mereceu ficar passando como uma personagem fantasma a novela inteira. Assim, eu acho que se eu fosse ator, eu acho que eu rasparia o cabelo. Eu não tenho um problema de raspar o cabelo, pintar o cabelo, mudar o corte. Eu acho que cabelo, a gente, entendeu? Dá um mês ele cresceu. Porque a gente é homem e tem cabelo curto. Eu entendo a Marina Rui Barbosa não querer cortar o cabelo. Além de que, primeiro, o cabelo dela é maravilhoso. Assim, ela deve cuidar daquele cabelo com os melhores cremes, né? Ela deve ter um cuidado, assim, bonitinho, tarará, tarará. Ela faz as fotos, ela é modelo também. Então ela vende a imagem dela. Então aí a gente entra já em outro, né? Um buraco mais embaixo. Mas eu rasparia. Se eu fosse a Marina Rui Barbosa, eu falaria assim, raspa. Vai crescer mesmo. Usa umas perucas por um tempo. Porque fica marcante, né? Você fica pra história. Porque assim, mesmo que a personagem e a novela não... Porque Amor à Vida foi uma novela mais ou menos, né? Teve muita inconsistência, enfim. Mas ela ficaria marcada pra sempre. Tipo o que aconteceu com a Carolina Dickmann. Ela ficaria assim, nossa, ela realmente raspou o cabelo ali, enfim. São cenas que às vezes fazem as pessoas voltar a assistir a novela. Né? Porque a cena vai acontecer, e aí o boca a boca tá tão forte que as pessoas querem saber o que vai acontecer na novela, que as pessoas vão assistir a novela. É igual o final da novela, né? Primeiro episódio e último episódio que todo mundo assiste, pelo menos. Pra saber o que aconteceu. Exato. Mesmo se você não tenha acompanhado. Exato.
Quando um ator é escalado e aceita um papel, o comprometimento deve ser total. Já rolou de um personagem ser tão rejeitado a ponto de o autor da novela preferir matar o personagem, mas não é comum que um ator ou atriz precise se ausentar ou até se afastar de uma produção no meio da história por motivos próprios. Isso aconteceu com a Débora Falabella em O Clone. Quem lembra desse ícone do Clone? Eu adoro O Clone também. A atriz pegou meningite virótica no meio da novela e precisou se afastar para cuidar da saúde. Foi total, né? Entendemos. Vai cuidar da saúde. Ela foi substituída pela irmã, Cíntia Falabella, que foi dublê de corpo. E pronto. Aí fizeram ela só passava correndo, assim, nas cenas. Quem que tá ali? Já passou, igual no grito, sabe? Não é no grito, é no Todo Mundo em Pânico, que eles fazem a brincadeira do grito e a menina sai correndo. Eu imaginei essa cena. O mesmo aconteceu com a Drica Moraes, que já substituiu e também já foi substituída. Na novela Império, ela interpretava a vilã Cora, que inclusive rendeu elogios para ela na época. Mas na reta final, ela precisou se afastar também por motivos de saúde. A própria Drica chegou na Globo, dizem que completamente sem voz, e pediu pro Aguinaldo tirar ela da novela. Ela realmente saiu, mas a sua personagem não. O Aguinaldo Silva deu uma de Aguinaldo e fez uma doideira ali. Ela passou um tempo sumida e quando voltou estava completamente rejuvenescida. Quem a interpretou a partir daí foi a Marjorie este ano, que tinha feito a personagem, a Cora, no começo, na primeira fase da novela. Então eles deram aquela desculpinha de que ela, eu não lembro o termo que eles usaram, mas ela fez uma água milagrosa e voltou a ser jovem. É a Aguinaldo Silva, né? Novamente, Glória Pérez fala, a gente voa com as novelas. Em Verdades Secretas, foi quase a mesma coisa, só que o inverso aconteceu. A Débora Seco tinha sido escalada para interpretar a mãe da Angel e chegou até a gravar várias cenas. Mas no meio do processo, ela acabou descobrindo sua gravidez e precisou ser afastada por causa da gestação. Quem substituiu a Débora daí foi a Drica Moraes, que regravou todo o trabalho da Débora e ainda teve que encarar algumas adaptações na personagem. E eu acho que fez mais sentido a mãe da Angel, da Raletinha, ser a Drica Moraes. Eu acho que casou mais. Sim, eu entendo a Débora Seco ser a mãe da Angel, porque a Débora Seco sempre foi muito bonita, né? E a Angel também, uma filha muito bonita. Então teria essa ideia, mas eu achei que a Drica Moraes arrasou no personagem. Eu acho que hoje eu acho que eu nem consigo pensar na Débora Seco no personagem. Eu não consigo visualizar a Carolina como a Débora Seco, porque a Drica fez tão bem ela que, nossa, casou muito. Bom, e apesar desses casos de gravidez e saúde, teve gente que já foi afastada por motivos bem mais complicados. Em 1968, ia ao ar na Globo a novela Passos dos Ventos. E um dos personagens era vivido pelo ator Mário Lago. O problema foi que nessa época o Brasil estava em plena ditadura militar e o Mário Lago acabou sendo preso por motivos políticos. E aí quem substituiu foi o próprio diretor da novela, o Régis Cardoso. Outro caso triste foi o Domingos Montanher. Essa é bem mais nova, né? Essa eu acho que todo mundo meio que lembra. Ele estava no auge da fama e vivia o protagonista da novela Velho Chico. Faltavam algumas cenas para eles encerrarem a novela. Quando durante uma folga, o Domingos foi nadar no Rio São Francisco e acabou se afogando. Na novela, ele acabou não sendo substituído. O personagem perdeu todas as falas e a câmera que assumiu o ponto de vista dele. Então, quando o personagem aparecia, na verdade era como se o público visse tudo em primeira pessoa. Essa tragédia mexeu com o Brasil inteiro, eu lembro muito bem, foi bem trágico mesmo, porque a novela estava fazendo muito sucesso. Sim, e eu lembro que foi toda daí uma questão para ver o que tinha acontecido. Imagina isso, gente, ele estava gravando a novela e morreu no meio, sabe, é muito triste, muito... Ele era um ator incrível, né, e... enfim, mas... A forma que eles fizeram, eu acho que ficou bonita ao personagem e ao ator, não matar ele.
acabou não sendo um desrespeito, assim, e fizeram dessa forma que o público assumiu quem ele era, até porque faltava muito pouco pra novela acabar. Mas eu lembro direitinho daquela tarde, quando saiu a notícia, todo ficou chocado. Outro rolê tenso que aconteceu esses tempos, mas que graças a Deus não foi mais sério do que já foi que a Muda de Pantanal, que acabou agora também, ela disse que estava lá nadando no rio, que eles estavam perto lá na novela, e ela foi mordida por um jacaré no meio das gravações. Ela não estava gravando na hora, mas ela foi ali nadar e pá, mordida por um jacaré. Imagina isso, você gravando sua novelinha e um jacaré te morde. Pois é. Não, e até que dá pra ver que não é fácil ser ator, gente. Vocês vão ter que, entendeu? É perigo de vida, às vezes. Porque vocês vão fazer umas coisas bem loucas. Bom, mas se a gente tá falando aqui sobre pessoas que foram afastadas por motivos maiores, teve gente que perdeu o papel por rejeição do público. Foi o caso de Leila e Rafaela, interpretadas por Silva Pfeiffer e Cristiane Torlone, respectivamente. Elas eram personagens que viviam um romance lésbico em Torre de Babel, em 1998. E elas foram tão rejeitadas no público que o autor matou as duas em uma explosão de shopping. Trágico. A Diana, da novela Passione, teve um final parecido. A personagem de Carolina Dickman não agradou e ela acabou morrendo ao dar à luz. Isso eu lembro. Pois é, mas apesar disso, a rejeição nem é sempre sinônimo de morte. Na maioria das vezes o personagem só perde espaço de tela mesmo. O problema é quando isso acontece com uma protagonista. E foi o caso da Cristal, interpretada pela Sandy em Estrela Guia, eu lembro dessa novela. E da Rose, interpretada pela Camila Pitanga em Cama de Gato. E da Serena, interpretada pela Priscila Fantin em Alma Gêmea. Elas eram tão bondosas, certinhas e perfeitas que o público não curtiu. Faz sentido, porque se a pessoa é perfeita, como que eu vou me conectar com ela, né? Eu não sou perfeito. Mas é uma coisa de se pensar que isso acontece muito mais com personagens femininas do que com masculinas, né? As pessoas sempre têm mais rejeição a protagonistas. Enfim, triste, uma sociedade machista. Militei aqui agora. É pra isso mesmo. A gente não assiste She-Hulk pra sair do She-Hulk e ficar fazendo as mesmas coisas, né? A gente assiste She-Hulk e a gente aprende com a She-Hulk. Gente, mas já a Helena, de Thaís Araújo, em Viver a Vida, tinha tudo pra ser uma personagem marcante. Afinal, ela foi a primeira Helena negra do Manuel Carlos, né? Só que a personagem não tinha carisma, nem personalidade. E sumiu no meio das tramas dos personagens coadjuvantes. Foi uma pena, porque era uma personagem muito histórica, né? E assim, não é culpa da Thaís, porque a Thaís era uma ótima atriz, ela é uma ótima atriz, mas culpa da escrita mesmo, porque o Valcir, eu assisti essa novela. A questão da menina que ela fica tetraplégica, a Aline Moraes. Enfim, a personagem da Aline Moraes, ela era tão... o que acontece com ela é tão trágico e as pessoas começaram a ter tanta pena dela, enfim, daí toda a atenção da novela virou pra ela. E a Helena ficou esquecida. É uma grande pena, porque a personagem da Helena tinha potencial também pra ter uma história marcante. Não que a personagem da Aline Moraes não merecesse, porque realmente tanto a Aline ela atuava muito bem, como a personagem era interessante, mas eu acho que tinha espaço para as duas. Uma pena que isso aconteceu. Bom, algo parecido aconteceu com o Sol, personagem de Débora Seco em América. A gente tem a impressão que ela era muito marcante, mas não. Na novela, a Sol era obcecada por morar nos Estados Unidos e passou por poucas e boas até chegar lá. Um enredo que é promissor e a gente lembra com muito carinho. O problema é que a história dela ficou tão maçante e repetitiva que na época o público cansou de acompanhar e outras tramas da novela ganharam mais destaques. Até o romance dela com Tião, que era o Murilo Benício, acabou sendo trocado e deixado de lado. Os dois ganharam novos pares românticos no final da novela. Já um caso de virada
que a personagem conseguiu voltar à graça do público foi de Maria Clara em Celebridade, interpretada por Malu Mader. Não é que a Maria Clara fosse de todo ruim. O que acontece é que a vilã Laura, interpretada pela Cláudia Abreu, era muito melhor. A Laura, além de má, tinha todo um passado, uma motivação super consistente e era mega carismática, até não poder mais. Por isso, Maria Clara acabou sendo ofuscada, o que acabou desagradando o público. E para reverter isso, o Denis Carvalho, autor da novela, fez um ponto de virada para sua mocinha. Ao invés dela ser passiva e aceitar todas as maldades da Laura, a Maria Clara planejou uma vingança. E o começo de tudo não poderia ter sido mais triunfal. Maria Clara encurrala a Laura no banheiro de uma festa e parte para cima dela. Socorro! Socorro! O que você achou? Socorro! Essa mulher tá louca! Essa mulher tá louca! Cala a boca! Para! Não fala comigo! Você tá proibida de falar comigo! Para! A personagem dá tanta bofetada no rosto da vilã que quando a sessão de porrada termina, Laura está com o rosto ensanguentado, todo inchado e ela até perde um dente. No final, Maria Clara ainda adverte: isso é só o começo. Isso é só o começo, Laura. Isso é só pra você ficar esperta. Mais esperta do que você pensa que é. Essa cena foi tão icônica e lavou a alma de muitos brasileiros que começaram a gostar da mocinha da novela. Se você não assistiu, por favor, visite os links da descrição desse episódio que a gente deixou lá. E essa cena é maravilhosa. Gente, essa cena é perfeita. Eu lembro que nós estávamos na casa de uma tia minha. Eu lembro, e a gente tava fazendo, acho que era alguma comida mexicana, alguma coisa assim. Era um dia de tipo assim, os primos e os tios todos juntos num sábado. E aí, vamos assistir essa cena da novela. Quando começou, não podia falar nada. Eu até saí lá pra sair brincar, e aí eu voltava, eu era pequeno. Aí eu voltava pra ver se já tinha acontecido a cena ou não. E quando começou, a cena foi igual, assim, Copa do Mundo. As pessoas gritavam, falavam, sim, sim, bate nela. E aí foi o começo que eu comecei a ficar com medo da minha família, não tô brincando. Mas é que foi muito... Foi muito boa essa cena é muito legal. Sim, é muito marcante. E ela é uma cena que inspirou muitas outras cenas no futuro de personagens que fizeram a mesma coisa e que marcaram geração, assim. Eu acho que é um daqueles momentos, assim, que marcam a questão de novela no Brasil e a paixão que as pessoas têm por novela, né? E outra coisa que é muito doida, mas se relaciona com isso, é que às vezes o brasileiro tem tanta paixão por personagens ou tanto ódio que isso acaba atingindo até os atores da novela. Eu lembro muito de várias reportagens sobre a Regiane Alves, que maltratava os avós em Mulheres Apaixonadas, que ela não podia sair de casa por conta disso. Porque as pessoas queriam bater nela. Tipo, você tá batendo no teu avô! Mas não, gente, é uma novela, calma. E também nessa mesma novela tinha o cara que marretava a esposa. E ele também não podia sair de casa. É muito doido que às vezes o brasileiro passa um pouco do ponto e perde o prumo, assim, nessa paixão. É uma paixão verdadeira, gente. A gente não pode deixar essa paixão acabar. Novela é legal. Novela traz muita informação divertida. Sobre essa questão de paixão e amor a personagens, amigo, quais são suas vilãs e mocinhas preferidas? Então, gente, a minha favorita é a Ana Francisca. Por quê? Carrie, aquela cena em que ela é humilhada e eu acho que jogam um chocolate em cima dela, né? E ela é no meio da festa, todo mundo dá risada. Foi inspirado em Carrie, né? No filme Carrie. É uma gosma verde que eles fizeram. E pra mim eu acho icônico porque ela tem um plot twist. Porque ela sai da menininha tadinha que não consegue fazer nada. E ela vira tipo assim, a porra dona de todo mundo. A Beyoncé chega cheia de colar de pérola, mandando em todo mundo. E todo mundo que fez ela sofrer
fica sofrendo depois por ela no resto da novela. E eu acho que isso é muito divertido, porque você pega os vilões daquela novela, não são meus favoritos, mas eles são tão ruinzinhos, assim, só por ser ruins mesmo, que dá vontade de você ver uma vingancinha, sabe? E aí você tem essa satisfação dela voltar e os vilõezinhos morrer, e por isso ela é a minha protagonista preferida. E a tua protagonista? Olha, amigo, a minha protagonista preferida, eu acho que é a Angel de Verdades Secretas. Eu gosto muito da construção da personagem, dela acabando perdendo a inocência que ela tinha com o mundo. Eu acho que foi muito bem escrito. Ela é uma mocinha assim meio passiva, assim, ela só deixa as coisas acontecerem, meio que sim, mas eu gosto dela. Eu gosto muito da Ana Francisca também, de Chocolate com Pimenta. Eu acho que ela também é muito legal, essa questão dela ter a vingança dela. Eu acho que das novelas que foram inspiradas em Conde de Monte Cristo, o Chocolate com Pimenta é uma das melhores. A Avenida Brasil também é muito boa, mas a Chocolate com Pimenta também, eu acho que elas têm mocinhas muito boas, as duas novelas. Questão de vilã, qual é a sua favorita, amigo? Porque eu tenho uma listinha. Você tem uma listinha? Eu gosto de várias vilãs, mas eu acho que a vilã que mais me marcou e que eu gosto mesmo, levo no coração, é Nazaré Tedesco. Pra mim, ela é icônica. Eu acho que ela é tão camp, e ela põe aquele óculos Y2K dela, sabe? Aquele Juliette, assim, ela põe, ela vira o cabelo, e ela dá risada, e ela do nada tem ela tem raiva, e ela fura toda a almofada, e joga... Ela matar as pessoas na escada, pra mim, é incrível. Ela é muito aquela vilã má, por ser má, sabe? Eu gosto disso também. Eu acho que eu gosto dessas coisas bem mais antigas, assim, sabe? Bem... Não quero falar estereotipada, porque eu não gosto de coisas estereotipadas. Mas é aquele personagem, sabe? Bem artístico, assim, a vilã. E tudo que ela faz, ela é vilã. Tipo a Cuca, sabe? Bem tipo drag queen, bem tipo performático, assim, bem Lady Gaga. Eu gosto dessa vilã, assim, sabe? E dá risada, empurra os outros. Então eu gosto da Nazaré por causa disso, porque ela é bem extra, assim, ela não se importa com ninguém, ela só se importa com ela mesma. Justo. Eu gosto também muito da vilã, a Nazaré, é icônica na história. Tem outras da história que são muito boas, né? Por exemplo, a Carminha, que ela é um ícone e ela é muito bem construída. A Adriana Esteves, maravilhosa como personagem. Eu acho que muito do sucesso dela é por conta da Adriana Esteves. Ela fazendo aquela cena lá do inferno é muito boa, né? A rápida mudança de expressão que o Tufão sai com o carro e daí ela tava gritando, eu te amo, inferno, é muito bom. Eu amo a personagem a vilã a favorita, que é a Flora. Eu acho ela muito bem construída, assim, a questão da dualidade no começo, que você não sabe se ela é vilã ou não, mas quando ela encarna a vilã é muito bom, que ela, tipo, mata um dos personagens assustando ele com um sangue falso, e daí ele morre de ataque cardíaco porque os remédios, ela troca eles por docinho, uma coisa assim, é muito bom. Eu amo as vilãs da Flávia Alessandra. Coloca a Flávia Alessandra platinada, a gente sabe que é uma mulher de desvio de caráter que nós gays vamos aplaudir. Então, eu amo a Cristina de Alma Gêmea, que ela e a mãe dela eram todas desvirtuadas, e a mãe dela que morre tomando o veneno que era para outra pessoa. Essa cena é maravilhosa também. Enfim, tem essas personagens. E eu quero também mencionar um vilão que foi o Félix, que é maravilhoso, que teve a sua redenção na novela toda. Eu acho que de Amor à Vida uma das melhores coisas da novela é o Félix. Isso é verdade. O primeiro beijo gay de novelas foi o Félix. E a cena final dele, com o pai dele aceitando eles de mãozinha ali, é muito linda aquela cena, é muito, muito marcante. Eu gosto que ele tem um final feliz e não tem um final triste só porque ele é vilão, assim.
porque a gente nunca teve, né? Então é bem simbólico, assim, o primeiro que tem, e eles não mataram, porque eles pensaram, tiveram empatia com a comunidade. Mas a vilã é tudo. Vilã de novela, eu acho que é... se eu pudesse ter um sonho de escrever alguma coisa, era uma vilã de novela. Eu ia fazer tanta coisa. Nossa, sabe? É porque é uma maldade que... É uma maldade de graça, né? Você pode fazer maldades, assim. É muito legal que é uma personagem pautada nisso. Assim. É maldade performática, né? Tipo assim, imagina se essa pessoa fizesse... Sabe qual que é a pior coisa que essa pessoa podia fazer? Isso, então vamos fazer ela fazer, pra gente chocar o Brasil. A cena da Carminha que ela tenta enterrar a outra viva, pra mim é, assim, chocante, é filme de terror. Eu adorei. Eu gosto de como a gente apresenta nossos medos em filme, TV, em audiovisual. E eu acho que as vilãs fazem muito isso. Tipo assim, é o medo de uma pessoa sem controle. Uma pessoa que você não tem como lidar. E ela vai se opor a tudo que você faz. Se você é legal, ela é chata. Se você gosta de azul, ela vai gostar de vermelho. É perfeito. Eu acho que é isso que dá a trama principal da novela. É com o vilão. Por exemplo, a Travessia, essa novela nova, pra mim tem um potencial muito forte na Alessandra Negrini, que faz a vilã que rouba o antigo namorado da irmã, e daí ela vai falar pra irmã como se não fosse nada. Ai, amiga, então, tô casando com ele, ai, que felicidade, eu achei aquilo maravilhoso, e acho que tem potencial. Então, é uma vilã que estou botando um pouquinho de esperança ali. Vamos ver como ela vai seguir na novela. Mas assim, a gente ama novela, mas vocês sabem como é feito uma novela? Eu vou contar pra você, mas assim, eu vou resumir muito, porque são muitas coisas que envolvem. A primeira etapa de todas consiste no envio das sinopses, da ideia da novela, da ideia do plot da novela pra emissora. Nesse momento, o autor não tem roteiro escrito ainda. Ele cria só um resumo da trama principal, de cada núcleo da novela, quem que vai fazer o quê. A direção artística da emissora lê as sinopses enviadas pelos autores, seleciona as que elas consideram as melhores, e aí eles dão um aval para começar a produção da novela. Ok, temos o ok da produção da novela? Temos. Então agora a gente tem que escolher quem vai dirigir essa novela e quem vai ser o elenco dessa novela. Esses personagens que a gente criou agora precisam ser alguém de verdade, né? Aí o diretor que a gente escolheu vai trabalhar essa novela em conjunto com o autor da novela, e aí a escolha dele é muito importante, porque toda a visão artística tem que bater com o autor, né? Senão dá errado. Isso já pode dar um problema. Você já notou também como as novelas de alguns autores parecem ter sempre a mesma cara, assim? Sabe, sempre a Helena, a Glória Pérez que sempre viaja. Isso não é só porque elas foram escritas pela mesma pessoa, mas porque provavelmente também foram dirigidas pelos mesmos profissionais, e outros profissionais também podem chamar, tipo assim, as mesmas pessoas que fazem a maquiagem. Eu gosto daquele pessoa que faz a roupa, então elas começam a ter uma unidade na criação, né? Exato, tipo, por exemplo, o Mauro Mendonça Filho, tá dirigindo Travessia, ele trouxe muita gente de Verdades Secretas. A Drica Moraes, o Alex, que é o... Ai, qual é o nome dele? Rodrigo Lombardi. A Drica Moraes, o Rodrigo Lombardi, a Grazi. Enfim, é muito doido que, por exemplo, o Rodrigo Lombardi, ele era o principal em Salve Jorge, mas daí agora ele é outro personagem. O Glória Verso é toda uma bagunça. Porque a Dona Elo é a mesma personagem de Salve Jorge, mas o Rodrigo Lombardi não é. Enfim, dá uma confusãozinha, mas tudo bem, né? Vamos voar. Eu amo que a Glória Pérez, ela gosta de voar com as novelas mesmo, que em Salve Jorge, por exemplo, a Nanda Costa, ela fazia um trajeto de bicicleta que eram quilômetros de diferença lá na onde ela tava, que ela tinha que ficar, que seriam dias de bicicleta, ela chegava em minutos. Eu amo isso. Mas sobre isso de diretores e atores,
Isso acontece muito porque quando um ator de novela já está em algum tempo na casa com uma novela de sucesso, é comum que ele desenvolva afinidade com o diretor e o autor da novela. Então a emissora tende a sempre repetir essa combinação e às vezes até os diretores pedem, porque eles sabem que funciona. Com o autor e diretor já pareados, eles escrevem em conjunto os primeiros capítulos para ajudar na escolha desse elenco e ver quais atores combinam com quais personagens. Beleza, a gente já tem uma novela, né? Mas até agora ela não existe, ela só tá na nossa cabeça, na cabeça do diretor, na cabeça do produtor, do autor. O próximo passo é a pré-produção. Aí a coisa começa a ganhar forma de verdade, que envolve muitos profissionais. Nessa etapa, tem pesquisa de figurino, cenário, se vai precisar gravação externa, onde que ela vai ser gravada, se vai precisar de alguma cidade cenográfica ou se vai fazer tudo em estúdio. Ultimamente a gente tem visto várias novelas se passando fora do eixo Rio-São Paulo, que é muito comum, até porque a Globo tá lá, é mais fácil você gravar naquelas cidades, né? Então, como, por exemplo, Pantanal, eles tiveram que fazer toda a hospedagem, transporte, alimentação, vários outros profissionais além das pessoas que trabalham em uma novela. Né, uma pessoa que vai ter que cuidar da comida das pessoas, um médico, porque eles vão estar no meio do campo. E aí agora já vou falar minhas coisas de produtor. Tem que ter ambulância, tem que ter enfermeiro próprio, porque assim, a menina foi mordida pelo jacaré, a novela não pode parar, porque o jacaré resolveu morder a menina, entendeu? Se nada aconteceu, ela só sofreu machucou ali, mas tá tudo bem, ela não precisa ir para um hospital, eles podem continuar a novela seguindo em frente. Então a ideia é isso, que você diminua problemas e até, às vezes, salve a vida de algumas pessoas, porque a gente já viu que em alguns lugares é perigoso você ir gravar. Essa questão de ser fora do eixo de Rio-São Paulo é legal, porque envolve novas pessoas para fazer produção de novela. Mas, enfim, vocês lembram da novela Caminho das Índias? Parte dela realmente foi gravada na Índia. Então, como o Lu falou, imagina o trabalho que não deu para levar toda a equipe para lá. A quantidade de gente para manter todo esse pessoal, locar os cenários, fora autorização para gravar em outro país. A Glória Pérez deve ser o terror da Globo, porque ela ama fazer isso. A novela se passar em outro país ou no meio da Amazônia, bom, mas se bem que compensa, né? Caminho das Índias foi a primeira novela brasileira a receber o prêmio de Emmy Internacional. E é uma ótima novela. Exato. Inclusive, Travessia, que tá passando agora, a cena do casamento da Alessandra Negrini com o Raj, que não é Raj o nome dele na novela, mas se passa em Portugal e eles gravaram em Portugal também. E tem alguns atores e atrizes portugueses que fazem papéis secundários ali. Então movimenta a economia de Portugal também. Enquanto isso, né, enquanto toda a equipe de produção tá lá tentando se virar para fazer a coisa acontecer, o autor vai escrevendo o roteiro de mais capítulos, né? Quando começa a novela, normalmente são uns 20 capítulos já finalizados. Por exemplo, Travessia, que acabou agora, outubro inteiro eles já sabem o que vai rolar na novela. Isso antes até de começar a produção. E aí, com isso, os atores escalados recebem esses roteiros, começa a preparação, com laboratório junto dos colegas de elenco, pesquisas adicionais, caracterização. Tudo isso é feito com muita antecedência, né? Com coisa de até um ano de antecedência que os atores recebem os roteiros e já começam a treinar. Com tudo isso pronto, é hora de começar a gravar. Os atores antigamente recebiam um roteiro impresso, mas hoje em dia a galera é bem adepta à versão digital. Além de que o PDF é mais fácil de carregar, tanto o diretor quanto os atores podem compartilhar o mesmo documento, fazer notas importantes para a hora da gravação, tipo o tom de voz e tudo mais. E o ritmo dessas gravações varia muito de novela para novela, e de cada capítulo também. Tem capítulos que tem mais cenas externas, outros não, e normalmente você agrupa, né, todas as cenas que você vai fazer externas do lugar, você grava todas e às vezes elas não são lineares no tempo da novela, entendeu? Às vezes a cena acontece hoje, a outra cena só vai passar semana que vem, mas como eles já estão no lugar lá, eles gravam todas as cenas, então pensa
todo esse processo. Tem que levar a roupa das 2 cenas e tudo mais. Além disso, tem que fazer um bom aproveitamento do cenário, gestão de equipe, para otimizar o tempo de todo mundo, para dar tudo certo. Por exemplo, se a gente precisa gravar algumas cenas no apartamento da... Mas, por exemplo, como eu falei, se a gente precisa gravar algumas cenas no apartamento da protagonista, a gente aproveita que tá aqui e grava tudo de uma vez mesmo. E outra, enquanto estamos com o casal de mocinhos aqui, lá no outro estúdio, ou numa outra externa, a gente tá com o outro núcleo da novela gravando. Tudo de forma simultânea. E a ordem cronológica só se constrói na hora da edição, na hora da pós-produção. Bom, e por falar na pós-produção, é o momento que inclui a edição das imagens captadas, do áudio, da sonorização adicional, da adição de efeitos especiais e tudo isso para finalizar o capítulo e colocar a novela no ar. É um trabalho que deve ser muito cansativo. São meses, né? Bem mais de 9 meses, que geralmente é uma novela. Eles têm que ficar se preparando há muito tempo, porque, como a gente falou, tem que primeiro fazer toda a pré-produção, escalar gente, escalar ator, deve ser um rolê. E aí fica a minha pergunta, amigo, você participaria de uma produção de uma novela? Sim, Globo me contrata. Nossa, total, Globo nos contrata, eu também participaria facilmente. Porque assim, eu adoro produção de audiovisual, eu acho que é um quebra-cabeça gigantesco de muitas coisas que se faz. E eu acho que é legal que tem muitas pessoas envolvidas, muitos artistas fazendo as próprias artes. O figurinista que sabe de moda, que é apaixonado por moda, ele vai saber caracterizar, às vezes, um personagem que é de tal jeito. Então eu acho que essa sinergia toda é o que mais me fascina, assim, de saber que toda aquela produção, no fim, vira aquela cena, que às vezes você vê assim, ai, nossa, é a mocinha entrando no carro, mas quando você olha por trás, tem a pessoa que procurou o carro, a pessoa que escolheu a roupa da mocinha, como ajeitou o cabelo da mocinha, como que a mocinha vai falar, isso a mocinha escolhe, o que a mocinha vai falar é o autor que escolhe, como que a mocinha vai ser apresentada é o diretor que escolhe. Então, claro, tem toda uma sinergia, uma conversa, mas eu acho que essa é a parte mais legal da novela. Quando você termina tudo e fala assim, nossa, olha o que aconteceu. E essa novela toda conta uma história que faz as pessoas no fim chorarem, porque elas se conectaram, às vezes, com uma coisa tão pequena na novela, ou às vezes a cena da Carolina Dickmann raspando o cabelo lembrou de alguém que já passou por isso e aquilo mexeu com ela. E eu acho que esse é o resultado, sabe? A gente tá aqui conversando sobre novela. Então, sim, eu trabalharia muito com novela. Sim, é uma produção que, como você falou, né? As pessoas estão vendo ali na TV, mas elas não sabem um trabalho gigantesco que e é um trabalho muito legal. E porque vocês compõem uma história, e isso é muito, muito bonito, assim, de se fazer. E tem diversas funções que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, continuista. As pessoas não devem imaginar o que é, mas é uma pessoa que anota tudo de uma cena. Porque, como a gente falou, muitas vezes eles gravam cenas de diferentes momentos. Então, eles precisam casar um momento com o outro, tem que ter o continuista ali para falar. A protagonista usou a pulseira na mão esquerda, então ela vai ter que estar na próxima cena com a mão esquerda, independente de quando a gente vai gravar aquela cena. Então eles anotam tudo isso, o jeito que ela anda, o cabelo, qual lado ela tá, enfim, é um processo muito grande e é muito legal, mas deve ser um trabalho muito grande, né? Deve cansar. Nossa, deve. Mas assim, eu vou falar agora que novela deve dar muito dinheiro pra Globo, porque pra fazer todo esse movimento que a gente contou aqui, pensa nisso. Novela dá dinheiro. Dá dinheiro com propaganda. Pra quem não sabe como funciona, se você é novo nesse assunto, as propagandas que entram, que normalmente pagam o funcionamento. Aí tem Globoplay, aí tem a roupinha que vende a nostalgia da Globo, mas enfim. Exato.
tanto a propaganda que passa entre os blocos da novela, como propaganda dentro da novela. Se você não tem ideia disso, mas cada propaganda que passa ali é um valor que a Globo está recebendo para fazer a produção acontecer. Mas enfim, é uma produção artística muito bonita e eu super faria parte. Dirigir uma novela deve ser uma coisa muito doida e deve mexer muito com as pessoas, porque tipo, é uma obra aberta, né? Então você tem que ficar atento se as pessoas estão gostando ou não. E se não estão gostando, você tem que mudar e saber como mudar. Deve ser uma doideira, mas deve ser muito legal. São vários profissionais. Porque aí tem os profissionais que só trabalham com os dados, assim, do que vem das pessoas, assim, que estão ali na internet, olhando a gente comentar no Twitter, escutando o nosso podcast, Globo. Você tá ouvindo o nosso podcast, Globo? A gente tá emanando energias aqui, tá? A gente adoraria falar de novela no Globoplay. Eu amo a gente se vendendo em todo o episódio. Mas, gente, é assim que a gente faz mesmo, tá? Eu amei esse papo de novela, Ju. Eu amo falar de novela. A gente devia falar mais de filmes, eu acho que a gente devia falar mais sobre isso. E... é perfeito. Esse assunto... A gente muitas vezes nem olhou pro nosso roteirinho que tem aqui, porque a gente falou assim, do coração. Exatamente, porque é uma coisa que a gente gosta e enfim, foi muito gostoso essa conversa. Eu também amei muito esse episódio. E eu queria também pedir perdão pra Jade Picon, que a gente julgou ela aqui, tá? Eu gosto da Jade Picon. Eu sigo ela, não quero que ela fique chateada comigo. Ela nem sabe que eu existo, mas eu tô aqui, assim, Jade Picon me perdoa. Porque eu acho que... Eu acho que vai pra frente ainda, menina. Esse foi o nosso episódio sobre novelas. Espero que vocês também tenham gostado. Me sigam nas minhas redes sociais. @LuigiSMalucelli. Vai lá nas nossas redes, vê os cortes que a gente fez, comenta, fala qual novela que vocês mais gostam, enfim, que a gente tá esperando. Todas as nossas redes estão na descrição do episódio, então fica tranquilo, é bem facinho de achar. Esse episódio foi escrito e editado por Daniel Fantinelli. A gente vai ficando por aqui. Até um próximo episódio. Beijinho, tchau!